Olá, meus amigos, minhas amigas. Venho aqui relatar para vocês mais uma experiência fora do corpo, né? Como o título já disse, encontrei com uma pessoa que não quis ficar na colônia espiritual, né? Bom, vou contar o relato, né? Eu despertei minha lucidez, eu fui dormir e quando eu despertei minha lucidez, que eu estava fora do corpo, eu estava na casa de um conhecido e esse conhecido, o pai dele havia desencarnado há algum tempo e inclusive eles me levaram para ajudar o pai dele a fazer a passagem para o plano astral quando ele desencarnou. E ele estava lá na colônia, eu visitei ele também, assim como eu visito algumas pessoas. Ele estava lá, só que eu despertei a lucidez na casa desse amigo, eu estava acompanhado, tinha alguma consciência, estava me acompanhando nesse trabalho. Estava ali comigo, me levou, né? Onde ela abriu a minha lucidez já nesse local. E o pai desse conhecido meu estava ali mexendo algumas coisas na casa dele assim. E eu olhei e falei: rapaz, o homem voltou para cá, tá com muita saudade. Então eu me aproximei dele, bem devagar, lentamente, parei perto dele. Ele estava mexendo algumas coisas assim na área ali onde ele costumava ficar na casa e eu cheguei perto dele e apontei para um objeto que estava assim, querendo puxar conversa. Falei com ele: uai, você tem isso aqui, esse objeto? Ele foi e falou: ah, pois é, tudo. Só que eu acho que ele não sabia que eu estava lúcido. E então eu virei para ele e falei com ele assim: aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Você não pode ficar aqui mais. Né? Quando eu falei isso, ele percebeu que eu estava lúcido. E aí ele se desabou ali, né? Ele falou assim, aí ele tirou todos os escudos e falou assim: ah, pois é, eu tava lá, sabe? É, eu tava, tinha dois lugares lá bons, né? Aí, só que, mas eu tava triste lá e tudo, porque eu tava com saudade dos meus filhos, né? Ele tava com saudade dos filhos dele. E aí, só que eu tava com saudade dos filhos dele, né? E aí eu tava lá, mas. Aí eu falei com ele: mais bom mesmo é a gente ficar perto de quem a gente gosta, né? Falei com ele: ele é. Aí ele foi andando assim, sentou na cadeira. Eu fui comecei a conversar com ele. Aí perguntei pra ele por que ele voltou. Aí ele falou: ah, eles até me levaram numa reunião mediúnica. Só que o pessoal lá ninguém me via, eu achei estranho, porque o povo com conhecimento e ninguém me enxergava, ninguém me via. E aí eu falei com ele, não, às vezes eles te levaram lá só para você ver como é. Né? Às vezes você pode passar uma mensagem através de uma reunião mediúnica, você não precisa estar aqui, né, no plano físico junto com a família, porque agora você tem que seguir. E aí ele falou que não é fácil, que a saudade é muito forte, né? Então, nesse momento eu fiquei com medo de perder a lucidez, mas eu senti a mão me segurando assim, me sustentando mesmo, daquela consciência que me levou até ali. E eu vi nos olhos dessa pessoa, eu olhei nos olhos desse senhor para ver se era ele mesmo ou se era um espírito tentando enganar ou se passar por ele. Porém, quanto mais eu olhava nos olhos dele, mais ele se revelava para mim como sendo esse senhor. E quando o espírito está tentando enganar é diferente. Quanto mais você olha nos olhos, concentrando, sem pensar em nada, mais o espírito começa a desmanchar, ele começa a não conseguir sustentar a forma dele. E ali acontecia o contrário, mais firmava e mais coisas, informações eu recebia a respeito dessa pessoa. Que no plano astral isso acontece muito. Quando você concentra na pessoa, você acaba interagindo com ela muito mais além das palavras. Então conversamos um pouquinho, eu me lembro que ele pegou uma blusa e eu tava dormindo sem com a janela aberta e tava ventando muito. E eu tava, tava dando ressonância lá. Eu tava sentindo frio no corpo astral.
Mas não era o frio, né? Era a ressonância do corpo físico que eu tava sentindo lá. E eu pensando assim, nossa, a janela lá onde que meu corpo tá aberto, né? E tá ventando muito lá. Eu tô sentindo frio até aqui. De tão frio que tá, o frio tá atravessando o plano físico. Pensei brincando. Mas aí, no eu pensar nesse frio, esse senhor pegou uma blusa que tava ali e ele mesmo vestiu, porque ele também tava com frio, né? Nesse momento eu pensei assim, bom, eu senti através daquele braço que estava assim, senti de forma telepática e intuitiva que não era para eu fazer nada, que eu fui levado ali só para observar esse tipo de situação, de quando a pessoa volta para o lar sem querer fazer mal, sem querer prejudicar ninguém. Ele só volta porque ele quer estar ali junto com a família, ele quer ficar perto. Né? Apesar que isso não é bom, a pessoa precisa seguir, ela precisa continuar o caminho dela, precisa continuar a jornada, a caminhada. Então, nesse momento que eu estava refletindo sobre isso, que não era, eu até ia tentar interferir, né? Chamar os amparadores dele e tudo para levar ele de novo, só que ele estava bem, ele não estava com. A impressão que eu tive na hora foi que ele tinha meio que passe livre, sabe? Que ele podia vir, mas também podia voltar para lá a hora que ele quisesse. Ele não estava preso aqui, igual a gente vê alguns espíritos ficam presos no local, não conseguem sair. Não, no caso dele, e ele estava transmitindo uma leveza. Eu não senti que ele estava preso, eu senti que ele voltou, que ele ia ficar ali um pouquinho por causa dos filhos, que ele estava com saudade. Bom, então é esse o relato. E nisso eu despertei no corpo, né? Antes de eu acabar. Na hora que eu tava refletindo se era para fazer, eu senti que não era para fazer nada. E aí eu despertei no corpo na hora, mas foi um despertar tão leve, tão gostoso, trazendo isso tudo comigo, que eu abri os olhos e anotei tudo, né? Gravei tudo para não esquecer, para trazer esse relato para vocês. Que muitas vezes o espírito que tá ali na casa, ele não quer te fazer mal, né? Ele tá ali só por querer estar perto um pouco. Foi engraçada essa situação, bem diferente do que eu tô acostumada a vivenciar. E eu compartilhando com vocês pra gente entender um pouco, né? Tem até um caso que eu li num livro onde o rapaz mudou para uma casa e tinha um espírito lá. E ele via, né, o espírito, só que o espírito não via ele. E os dois viveram ali alguns anos e depois, um belo dia, ele falou que parou de ver o espírito não estava lá mais, o espírito tinha ido embora. Eu me lembro desse caso, né, da gente chegar nesse nível, conseguir conviver tranquilamente. Não, pode ficar aí, eu fico aqui na minha, na boa, a gente vive. É outra dimensão mesmo, cada um na sua dimensão e tá tudo legal. É isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Até o próximo relato.